Você já se perguntou se o seu cachorro chegou à sua vida por acaso, ou se existe algo mais profundo, algo que atravessa o véu do tempo e conecta as suas almas em um propósito que nenhum dos dois lembra com a mente, mas que o coração reconhece no mesmo instante? Hoje quero compartilhar com você uma história que talvez mude para sempre a forma como você olha nos olhos do seu companheiro de quatro patas. Uma história que, segundo certas leituras e interpretações espirituais, sugere que esse ser peludo, que dorme aos seus pés, poderia ter caminhado com você antes, em uma outra vida, em outro tempo, sob outro céu. Não venho aqui para dizer no que você deve acreditar. Venho para abrir uma porta, e você decide se quer atravessá-la. Essa porta se abriu para uma mulher chamada Helena, há alguns anos, quando ela buscava respostas sobre a sua cadela Mona, uma Golden Retriever de olhos cor de mel que entrou na vida dela exatamente no momento em que tudo parecia desmoronar. Helena acabava de perder o emprego. Seu relacionamento de 10 anos tinha terminado, e o silêncio do apartamento havia se tornado ensurdecedor. Então, quase como se o universo tivesse escutado seu grito silencioso, Mona apareceu. Não foi planejado. Helena nem estava procurando adotar, mas naquele dia, caminhando sem rumo pelo parque, seus olhos se encontraram com os de uma filhote, atrás de uma cerca, em um abrigo improvisado. E naquele instante, algo mudou. Helena descreve esse momento como um relâmpago de reconhecimento, como se as duas estivessem se procurando sem saber. Os anos passaram. Mona se tornou a âncora dela, sua luz, seu motivo para se levantar todas as manhãs. Mas Helena não conseguia se livrar daquela sensação estranha, daquela certeza inexplicável de que sua conexão com Mona era diferente. Mace profunda foi então que alguém lhe falou de Edgar Cayce, o profeta adormecido. Aquele homem extraordinário que, em transe profundo, acessava o que ele chamava de registros akáshicos, uma biblioteca infinita onde supostamente se guarda cada pensamento, cada ação, cada vida de cada alma que existiu. Cayce, segundo os registros históricos de suas leituras, falou muitas vezes sobre reencarnação, sobre como as almas viajam juntas através do tempo, encontrando-se repetidas vezes em diferentes formas, cumprindo propósitos, curando feridas, firrando ciclos. E sim, ele também falou dos animais. Helena, movida por aquela curiosidade que nasce do amor profundo, procurou alguém que trabalhasse com esse tipo de leitura intuitiva. Ela não era cética, nem uma crente cega. Era apenas uma mulher com uma pergunta ardendo no peito. Porque eu sinto que conheço a Mona desde sempre. A sessão começou como muitas outras. Perguntas gerais, respiração, silêncio. E então, a voz da leitora mudou. Ficou mais suave, quase reverente. E começou a descrever uma cena que Helena jamais esqueceria. Vejo uma aldeia pequena, cercada por montanhas. Temple, você é jovem, talvez 15 ou 16 anos. E Haamki, não. Um lobo domesticado, de pelagem dourada clara. Ele te segue para todo lado. Te protege quando você vai ao rio. Dorme na entrada da sua cabana. E quando você adoece, gravemente, esse animal não se afasta do seu lado. Ele fica ali, dia e noite. Até que você atravessa. E ele uiva como se o coração dele se partisse. Helena sentiu o ar abandonar os pulmões. A leitora continuou. Esse animal fez um pacto silencioso com você. Um pacto de lealdade que transcende a forma física. E agora, segundo o que percebo nesta leitura, essa mesma essência, essa mesma alma grupal à qual ele pertence, voltou a te encontrar. Em outra forma, em outro tempo, mas com o mesmo propósito. Te acompanhar, te proteger, te amar, sem condições. Quando Helena abriu os olhos, as lágrimas desciam pelo rosto. E Mona, que estava dormindo na sala ao lado, entrou exatamente naquele momento. Se aproximou e apoiou a cabeça nos joelhos de Helena, como se soubesse, como se sempre tivesse sabido. Agora, o que existe por trás dessa ideia? O que essas interpretações espirituais sugerem sobre os animais e suas almas? Segundo as leituras de Edgar Cayce e outras correntes esotéricas que exploraram esse tema ao longo dos séculos, existe uma diferença fundamental entre a consciência humana e a consciência animal. Disse que os humanos possuem algo que os animais não têm na mesma medida: o livre-arbítrio. Essa capacidade de escolher, de criar karma, de construir e destruir por meio de decisões conscientes. Os animais, por sua vez, operariam a partir do que Cayce chamava de mente grupal ou instinto coletivo. Não estariam aqui para evoluir individualmente da mesma forma que nós. Não carregariam um karma pessoal. Sua existência seria mais pura,
mais direta, mais conectada com a fonte da vida. Eles vivem no presente eterno, menos aquele lugar ao qual os humanos passam a vida tentando voltar por meio da meditação, da oração, do silêncio. Mas aqui está o fascinante. Casey também sugeriu que os animais domésticos, especialmente os que criam vínculos profundos com os humanos, podem desenvolver uma consciência mais individualizada, que através do amor, do contato próximo, da troca energética constante conosco, algo neles desperta. Algo Seiya Prime, e quando esse animal deixa o corpo físico, sua essência não simplesmente se dissolve no nada. Segundo essas interpretações, a alma grupal a qual ele pertence preserva a memória do vínculo. E se o propósito não foi concluído, se o amor é forte o suficiente, se o ciclo precisa se fechar, essa alma pode retornar. Talvez não na mesma forma exata, talvez não com o mesmo desenho no pelo, ou o mesmo latido, mas com aquela faísca, aquele reconhecimento que vai mais fundo do que a lógica. Parece impossível? Talvez parece lindo, sem dúvida. E talvez, só talvez, não se trate de provar nada. Trata-se de abrir o coração para a possibilidade de que o universo é muito mais misterioso, muito mais compassivo, muito mais conectado do que nos ensinaram a acreditar. Eu sei que muitos que estão ouvindo isso perderam um companheiro peludo, e eu sei que a dor dessa perda é indescritível. Há um silêncio na casa que grita, um espaço vazio perto da porta, um pote de comida que já não tem propósito, e aquelas perguntas que nos atormentam à noite. Para onde ele foi? Elsa, ele se lembra de mim? Ele sabe o quanto eu o amei? O luto por um animal é real. E muitas vezes dolorosamente incompreendido por quem nunca viveu esse tipo de vínculo. Era só um cachorro, alguns dizem. Mas você e eu sabemos que não era só nada. Era família. Era o único ser que te via por inteiro, sem julgamento, sem expectativas, e te amava mesmo assim. Permita-se sentir essa dor. Não minimize. Não se apresse para superar. O luto é o preço que pagamos por ter amado tão profundamente. E esse preço, por mais devastador que seja, também é uma honra. Mas quero te compartilhar mais uma coisa. Algo que muitas pessoas que passaram por essa perda relatam, e que, segundo essas leituras espirituais, pode ter um significado mais profundo. Os sonhos. Quantas vezes você sonhou com seu cachorro depois que ele partiu? E não falo de pesadelos sobre a doença ou os últimos dias. Falo daqueles sonhos vívidos, quase mais reais que a realidade, em que seu companheiro está lá, saudável, jovem, olhando para você com aqueles olhos que você conhece tão bem. E no sonho existe uma sensação de paz, ou às vezes de promessa, segundo certas interpretações. O plano dos sonhos é um dos espaços mais acessíveis para a comunicação entre dimensões. Quando a mente consciente descansa, quando as barreiras do ceticismo se dissolvem, a alma pode receber visitas, mensagens, confirmações. É apenas o cérebro processando o luto? Talvez é algo mais. Também é possível. E depois vem as sincronicidades. Aquelas coincidências que não parecem coincidência de jeito nenhum. O dia em que você decide, enfim, doar as mantas do seu cachorro e uma borboleta entra pela janela e pousa exatamente na cama vazia dele. A música que toca no rádio, menos aquela que você sempre ouvia quando o levava para passear, e que surge no momento exato em que a saudade, o filhote de rua, que cruza o seu caminho e te olha de um jeito particular que você reconhece. Embora seja impossível, sinais, sussurros do universo, ou, se você preferir, o amor encontrando formas de nos lembrar que nada verdadeiro termina jamais. Não estou aqui para te convencer de nada, mas quero te convidar a manter o coração aberto, a confiar no que você sente, mesmo quando a mente racional não consegue explicar. Porque às vezes, as verdades mais profundas não vêm como equações ou provas científicas. Elas vêm como um arrepio, como um saber silencioso, como uma paz que ultrapassa o entendimento. E se aquela alma, aquela essência que você amou, decidiu voltar a você em outra forma, você reconheceria? Há pessoas que juram que sim, que adotaram um novo cachorro, anos depois de perder o anterior. E, desde o primeiro instante, algo irá familiar, um gesto, um olhar, um jeito de inclinar a cabeça. Nada que você consiga apontar com precisão, mas tudo o que você precisa sentir. Reencarnação literal? Alma grupal se manifestando de novo? Memória genética? Ou simplesmente o coração humano, infinitamente criativo, na busca por consolo? Sinceramente,
Não importa qual é a resposta correta. O que importa é o amor. Porque no fim, o amor é a única coisa que transcende. O amor é a linguagem que todas as almas falam. Não importa a forma que habitem. E se Edgar Cayce e outros místicos estavam certos. Se realmente existimos em grupos de almas que viajam juntas pelo tempo, cumprindo propósitos, curando feridas, aprendendo lições. Então que coisa bonita é pensar que você escolheu aquele cachorro. E ele escolheu você, não por acidente, mas por um desenho divino. Que cada momento que você viveu com ele, cada passeio na chuva, cada noite abraçados no sofá, cada olhar compartilhado, não foram eventos isolados, mas partes de uma tapeçaria muito maior. Fios de ouro tecidos através de séculos, conectando vocês num padrão que só a alma consegue ver por inteiro. E se você ainda tem seu companheiro peludo ao seu lado, eu te convido a honrá-lo com novos olhos hoje. Não como um pet, não como uma posse, mas como um mestre espiritual disfarçado de cachorro, como um lembrete vivo de como amar sem reservas, como perdoar instantaneamente, como viver plenamente no agora. Cada vez que você enche o potinho de água, você participa de um ato sagrado. Cada vez que você o acaricia, você troca energia com um ser que talvez te conheça há mais tempo do que a sua mente consegue lembrar. Cada vez que você olha nos olhos dele e sente aquele amor inexplicável, você toca algo eterno. E quando chegar o momento inevitável do dizer adiós, porque esse momento chega para todos, você poderá faz close sabendo que o vínculo que vocês compartilharam não termina com o último suspiro. Ele muda de forma, ele se transforma, mas não termina, porque o amor verdadeiro nunca termina. Dizem que os cães são os únicos seres na terra que te amam mais do que amam a si mesmos. E se essa capacidade de amar puro, incondicional, sacrificial, não é evidência de algo divino, algo sagrado, algo que vai além da mera biologia, então eu não sei o que seria. Então, da próxima vez que seu cachorro te olhar do outro lado da sala, sem motivo aparente, apenas porque sim, devolva o olhar, respire nesse. Pergunte: quantas vidas compartilhamos? Quantas vezes eu te encontrei? Quantas vezes você me salvou sem perceber? E talvez, só talvez, naquele instante de conexão silenciosa, os dois se lembrem de algo que as palavras nunca conseguirão capturar. Algo que o tempo nunca poderá apagar. Algo que a morte nunca poderá separar. Porque vocês não são dono e pet. São almas viajantes que se reconheceram em meio ao caos da existência. E decidiram caminhar juntas mais um trecho. E esse é o milagre mais bonito de todos. Hoje, honre esse milagre. Honre esse amor. Honre essa presença que chegou à sua vida exatamente quando você precisava, mesmo sem saber que precisava. E quando as noites forem escuras e o silêncio pesar demais, lembre-se da história de Helena e Mona. Lembre-se de que, segundo antigas sabedorias e leituras espirituais, o vínculo entre almas não conhece fronteiras de tempo nem de forma. Lembre-se de que você foi escolhido, que você é amado, que nada disso foi acidente. E lembre-se de que, onde há amor verdadeiro, sempre há um caminho de volta. Se esta história tocou algo profundo em você, se você sentiu aquele arrepio de reconhecimento, me dê um like e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre espiritualidade, conexões da alma e os mistérios que nos unem, além do visível. E aqui vai meu pedido especial. Se você acredita nesse vínculo eterno com seu companheiro peludo, se você sente que foram almas escolhidas para se encontrar, escreva nos comentários a palavra elegidos. E se você acredita na continuidade da alma, escreva alma. Quero saber quantos de vocês sentem essa conexão. E se você conhece alguém que esteja vivendo o luto por perder um companheiro animal, compartilhe este vídeo. Talvez seja exatamente a mensagem que essa pessoa precisa ouvir hoje. Seu cachorro não foi acaso. Foi propósito. Foi amor te escolhendo desde antes de vocês chegarem a este mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Alma Viajante.